teu, Senhor. Aleluia. E que as tuas revelações venham frutificar em cada coração, a 30, 60 e a 100 por um. Mas que não sejamos só ouvintes, Senhor, mas praticantes da tua palavra. E assim eu oro, Pai, entregando a tua serva e a tua noiva em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Saudar a igreja para a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui. Quero agradecer o convite, pastor Aline, pastor Edinho. Agradecer ao pastor Luciano que já está me acompanhando. A missionária Mônica também, que sempre ali. A cada um de vocês. Vocês já estão aqui. Muita alegria estar aqui e que Deus ele venha abençoar em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema da campanha, lá em Lucas 7. Glória. Aleluia. Que fala sobre o filho da viúva de Naim. Deus ali não veio só para aquele filho. Deus ali ele veio para aquela mãe. A bênção ali ela foi completa. Porque Deus ele trouxe o filho, mas principalmente ele viu o desespero da mãe. Aleluia. Glória a Deus. 7:11. E aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou esse povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, em seu ministério terreno, ele fez muitos milagres. Aleluia, glória a Deus. Ele, no seu ministério terreno, ele fez muitos milagres. E ele... são relatados 35 milagres dentro dos evangelhos, né? E entre esses 35, 3 de ressurreição. Foi a filha de Jairo, que foi o Lázaro, e o filho da viúva de Naim. Mas nós sabemos que foram muitos mais milagres ainda, como está escrito lá em João, né? E se fosse escrito, não teria livros que contassem, né? Mas nessa noite nós vamos falar de um milagre extraordinário, que foi o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim era uma vila que ficava mais ou menos a 40 quilômetros de Cafarnaum e a 8 quilômetros aproximadamente de Nazaré. E Jesus estava vindo de Cafarnaum, né? E essa cidade ela era conhecida como uma cidade de Naim, quer dizer paz, tranquilidade, aconchego.
estava tendo uma paz, nem uma tranquilidade. Por quê? Porque o filho de uma viúva tinha morrido. Uma tragédia, uma desgraça se abateu naquela cidade que tinha, né, por sobrenome paz, tranquilidade, era uma cidade pacata. Jesus estava a caminho de Naim com uma multidão e os seus discípulos. Para chegar lá demoraria mais ou menos um dia de viagem. A Bíblia não relata. Creio eu, nos meus estudos falando com Deus, que Jesus ele já sabia que aquele menino ia morrer. Ele já sabia que Deus, o Pai, já tinha determinado que ele fosse àquela cidade. Por quê? Porque ele precisaria chegar na hora certa. Ele tinha um dia para chegar ali. Então ele saiu provavelmente de madrugada, pela manhã. Esse menino deve ter morrido também pela madrugada, pela manhã, porque eles precisavam enterrar. A tradição mandava que o enterro fosse no mesmo dia que o morto morresse. Não poderia ficar o velório para o outro dia, o enterro para o outro dia. Tinha que ser no mesmo dia. Por que tinha que ser no mesmo dia? Por duas condições. Primeiro que o território, a região da Palestina era muito quente e o processo de decomposição era muito rápido. E segundo, porque se o morto demorava a ser sepultado, era transmitido, né, para o povo de que aquela família não tinha condição de enterrar o povo, ou não tinha uma cova, ou o morto não significava nada para eles. Então eles precisavam enterrar o morto naquele dia. E Jesus estava a caminho de Naim com a sua multidão, com seus discípulos. E Jesus, chegando, ele foi diante daquela determinação de ir lá, porque ele sabia que uma mulher estava em desespero. Né? A palavra de filho em hebraico quer dizer bem. Bem quer dizer alegria. Era a alegria da casa. Aquele filho era a alegria da casa. Né? E naquele momento, a alegria daquela mulher tinha sido a alegria da casa daquela mulher, a razão da alegria daquela mulher de continuar tinha sido a razão dela celebrar tinha sido, mas por que era a última alegria dela? Né? Por quê? Porque a Bíblia relata que ela era uma viúva. Eu não sei há quanto tempo ela tinha perdido seu marido. Talvez fosse há pouco tempo, porque o menino era jovem ainda, né? Ou se era há muito tempo, mas ela já estava naquela condição de viuvez. E a alegria dela não era completa com aquele menino. Por quê? Porque quando a mulher perde seu marido, naquela época, ficava viúva, o filho era o responsável por sustentar a sua família. E quando aquela mulher ela se viu, né, perdendo o seu marido e agora o seu filho, creio eu, de que o desespero foi maior ainda, porque está desesperada pelo filho, seu bebezinho, seu filho único, eram eles dois, e agora ela estava na condição também de que não teria mais nada, porque a viúva naquela época não era como a viúva de hoje. Hoje, quando a pessoa fica viúva, ela recebe uma pensão do marido, né? Ela tem a possibilidade de se erguer, ela tem autonomia, ela pode trabalhar, ela pode, né? Mas naquela época não, a mulher ela ficava totalmente à mercê. Ela ficava literalmente na miséria. Ela perdia a proteção legal do seu marido. E se ela não tivesse ninguém que a amparasse, ela ficaria na miséria. E o desespero dessa mulher era tamanho, porque ela começou, ela embalsamou seu filho, ela fez todo aquele ritual que tinha, né, que
limpar, que era perfumar, que era embalsamar, que era enrolar, colocar numa esquife. E eu imagino o desespero daquela mulher naquele momento ali, Jesus. falando assim: Senhor, era o meu único filho, Senhor, a minha esperança, Senhor, eu só tinha isso na vida, eu não tinha mais nada, era Ele, era a minha alegria, a minha razão para continuar. E agora eu não tenho mais o meu filho. O que será de mim, Senhor? Aleluia. E ela não tinha mais o seu filho. Tudo estava seguindo como no costume. Ela estava preparando tudo, ela tinha que fazer aquilo, ela não podia reter o seu filho ali dentro da casa dela, ela tinha que fazer as coisas conforme o costume daquela época. E o desespero era grande. Mas ela não sabia que Jesus estava a caminho da sua Naim. Glória. Ela não sabia que existia uma solução para a vida dela. Aleluia. Jesus está a caminho da Naim. Repita aí comigo aí. Jesus está a caminho da Naim. Aleluia. Mas ela precisava levar o seu filho. Ela precisava enterrar o seu filho. E ela deveria estar assim, eu fiquei conjecturando, né? Lendo essas coisas, conjecturando. Ela está assim, poxa, os mortos, defuntos, não podiam ser enterrados dentro da cidade, tinha que ser fora. Então tinha um trajeto para estar indo. Então ela falou assim, pô, se passar daquele portão ali, já era. Se passar daquele portão ali, acabou, não vou ver mais o meu filho, acabou, eu vou ficar sozinha. E uma multidão ia com ela. E essa multidão possivelmente eram carpineiras, que eram mulheres que choravam, que se lamentavam, eram os músicos que lamentavam, que tocavam as marchas fúnebres. E também tinha uma tradição de que todo aquele que passava próximo, perto, assim, desce de frente com um cortejo fúnebre, não podia chegar, olhar e ir embora, como hoje muitos fazem. Não, tinha que acompanhar até o enterro acabar. Então a multidão era grande, mas possivelmente essa mulher estava sozinha. Meu Deus. Porque multidão, meu irmão, multidão não quer dizer nada. Nem todo mundo que está junto está unido. Nem todo mundo que está ali na multidão está junto, está com a pessoa, sabe por quê? Porque assim, ó, a pessoa vai ali, ela chora no enterro, ela bate nas costas, ela dá um abraço, ela fica triste, mas acabou tudo, cada um vai para a sua casa e vida que segue. Ninguém quer saber se a pessoa teve o dinheiro para enterrar o seu morto, se a pessoa vai ficar sem a pensão alimentícia e vai passar uns determinados meses até chegar com fome, sem ter o que comer. A pessoa não quer saber se a pessoa precisa de um conforto, de um abraço, de uma oração, de alguém que esteja junto. Simplesmente ninguém, a pessoa vai embora. E a vida da pessoa segue, e quem fica sofrendo é quem? É aquela mãe, é aquele pai, é aquela pessoa que perdeu o seu ente querido. Esse sofre. Esse precisa ver como vai ser a sua vida e entra em desespero. Aleluia. E aquele ritual ia acontecendo. Ela pegou seu filho, colocou numa esquife e ia junto à multidão. E talvez a gente esteja assim, alguém aqui esteja assim, clamando como aquela mulher. Imaginando ela indo no enterro, assim, indo, levando seu filho, ela devia estar clamando, chorando, desesperada, como qualquer mãe, desesperada. Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, e agora? Senhor, e a vida? O que vai ser daqui para frente? Senhor, é meu filho. E muitas das vezes estamos assim, clamando, Senhor, e agora? O que vai ser de mim? O que vai acontecer?
colocasse um desespero no seu coração, assim como aquela mulher. Mas Jesus te diz nessa noite, meu irmão, calma. Eu ainda não cheguei na sua rainha. Eu estou a caminho da sua rainha. Glória a Deus. Eu ainda não cheguei na sua casa. Eu ainda não cheguei na sua circunstância. Eu ainda não cheguei naquele problema. Eu ainda não cheguei naquela situação que você chora todos os dias. Calma, eu estou chegando, eu estou indo na sua rainha. Mas você diz, como assim, Senhor? Como assim? Já embalsamei, já ungi, já enrolei, já comprei até o caixão, já dei tchau. Ele disse que não me ama mais. O meu filho fala todos os dias que não. Ah, mas eu não tenho óleo e já não vejo mais solução para nada. Mas Jesus diz, calma, porque Ele fala nesta noite, quem diz se terminou ou não sou eu. Aleluia. Quem diz quando é o fim sou eu. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Ele é que diz como termina. Aleluia. Pode estar sem jeito, irmão, desesperado, falido, doente, deprimido, sem luz no fim do túnel. Jesus ainda está a caminho de Naim. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Olha, irmão, meus irmãos, para mim é muito peculiar, é muito forte essa palavra, vim falar disso aqui. Por quê? Porque eu tenho algo na minha vida que aparentemente está morto. Eu tenho um filho que todos os dias olha para mim e diz assim, eu não creio mais em Deus. Mas Jesus está a caminho da minha vida. Eu acredito nisso todos os dias. Todas as vezes que ele olha para mim e as palavras dele são contrárias àquilo que eu creio, eu olho para ele e falo assim, não é isso que Deus diz. Eu não falo diretamente para ele, mas eu falo para mim mesmo. Não é isso. Eu não aceito isso. Porque Deus, quando Ele faz uma promessa, irmão, Ele faz a promessa para a família. Quando Ele chama alguém, Ele chama a família. Deus tem planos para a sua família. Deus não tem plano para você e deixar os seus de fora e você viver triste, chorando, não. Deus tem planos para você e para a sua família. Aleluia, glória a Deus. Mas ali, aquele cortejo, a mulher pensa, precisa enterrar. Precisa, amo demais, mas precisa enterrar. Tem que enterrar. E o cortejo continua. Aí Lucas vai dizer que no portão da cidade vem uma outra multidão oposta. Essa multidão que vinha com Jesus, ela vinha lá desde o monte do segundo monte. E se você for olhar lá, vinha desde lá. Então eles viram milagres, eles viram ensinamentos, eles viram muitas coisas acontecerem e eles estavam felizes. E a multidão seguia mesmo por causa dos milagres. Eram poucos que queriam estar e ouvir Jesus e acompanhar Jesus com a vida. Era mais por causa dos milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes. Infelizmente, muitos são assim. Vão na multidão. E essa multidão alegre e aquela outra multidão triste. Mas Jesus, ele chegou perto daquela
tão morto, jovem, ele falou o quê? Não chore. Isso aí faz com que a gente sinta, que a gente veja que Jesus, ele quer nos ensinar que nós precisamos primeiro ter fé, confiar, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, mesmo que tudo esteja difícil, a gente precisa confiar de que a chuva virá, mesmo que o sol ainda esteja queimando na nossa cabeça. Isso precisa ser real na nossa vida. Nós precisamos continuar acreditando de que Deus, ele faz ainda hoje. E ele colocou essa ordem. Ele primeiro, ele falou com a viúva: não chore. E tocou a esquife e disse: jovem, levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está chegando, meu irmão. O que faz o caminho ser diferente é Jesus, é a presença de Jesus. O que faz a história ser outra é a presença de Jesus. Ele disse: mulher, não chore. Mas ela estava vivendo o pior momento da vida dela. Ela tinha direito de chorar. Mas ele disse para ela: não chores. Jesus nos dá a oportunidade de experimentar o bálsamo que cura antes do milagre acontecer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aqueles que levavam, o texto vai dizer que aqueles que levavam o defunto pararam. Quando Jesus dá ordem, tudo que está levando o teu sonho embora, as tuas expectativas, tudo aquilo que você tem esperança, tem que parar. Glória a Deus. Tem que parar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem que parar. Tudo aquilo que tenta desanimar, te tirar da paz, te tirar daquilo que você continua crendo, da tua persistência, tem que parar. Glória a Deus. Todas as circunstâncias difíceis, todos os ciclos intermináveis de sofrimento, de derrota, aquilo ou aqueles que estão levando vão ter que parar, porque Jesus chegou. Aleluia. Jesus chegou, e quando ele chega, ele toca. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Jesus tocou no esquife. Ele não podia, mas ele tocou. Por quê? Porque a tradição também dizia que quem tocasse no morto ficava impuro. Mas Jesus, ele quebrava protocolos. Para ir atrás de alguém, Jesus quebrava protocolos. Jesus quebrava tradições. Entenda, irmão. Entenda uma coisa. Jesus quebrava tradições. Jugo pesado feito pelos homens, que tiravam a paz das pessoas. Mas Jesus, ele não quebrava princípios. Aleluia. Isso não. As leis morais, Jesus nunca quebrou. Porque eram tradições que escravizavam as pessoas. Jesus levava. Jesus não deixava de abençoar alguém, de ir lá levar um refrigério para alguém porque era no sábado. Jesus não deixava a pessoa, os seus discípulos comeram no sábado. E muitos perseguiam ele, e as pessoas se levantaram contra ele por causa disso. Por quê? Porque ele era diferenciado. Ele estava mais preocupado em resgatar as pessoas do que cumprir tradições religiosas. Jesus não era como nós, assim, até aqui eu faço, até aqui eu vou. Não, Jesus, ele vai mesmo. Graças a Ele Deus. arranca do mal, ele vai lá, ele faz. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. E a graça de
fazer. Jovem, eu te digo, levanta-te. E tudo muda. Todo prognóstico difícil muda, toda a certeza de um futuro infeliz, todo o acaso, todo problema, tudo que está escasso acaba. Porque Jesus dá uma ordem. Não tem morte, não tem morte que detém o poder de Deus. Não tem morte que entra, que Jesus dá uma ordem lá e ela permaneça. Se tem alguma coisa morta na sua vida, se você não consegue progredir, tudo que faz não dá certo, as coisas não andam, não consegue um emprego, não consegue avançar, tudo aquilo que determina, que projeta, não vai para frente. Se existe alguma coisa assim, Deus, quando dá ordem, nada fica morto. Se tem abortos espontâneos acontecendo na vida, na família, quando Deus dá uma ordem, nada fica morto. Tudo revive. Aleluia. Seja o que for, irmão, espiritual, físico, seja o que for, nada permanece morto quando Jesus entra e dá uma ordem. A vida e a morte está em suas mãos. Tudo que está morto na sua vida e na vida da sua família vai reviver. Quando ele chegar e tocar, em lugar de pranto, haverá óleo de alegria. Em lugar de angústia, terá vestes de louvores. Aleluia. Tudo aquilo que disseram que não tem jeito vai mudar. Creia nisso. Lucas diz: Jesus tocou, o jovem levantou, começou a falar, e Jesus devolveu o jovem à sua mãe. Que alegria! Imagina aquela mulher desesperançada, já olhando para o amanhã e falando assim: o que vai ser de mim? Botar na miséria. Porque ela não pensava só na miséria, ela pensava em qualquer mãe, pensa muito mais no filho do que no pão que não vai ter no dia seguinte. E eu imagino que ela viu. E quantas das vezes, irmãos, a gente olha para um parente, para um marido, para um filho, para alguém, você projeta tantas coisas. Olha para o meu filho, projeta tantas coisas, é um menino inteligente, tem um potencial. E esse potencial ele vai ser gasto na mão do Senhor. Não é na mão de nada fora, não. Porque quando ele nasceu, foi entregue a Deus. E a mesma coisa são cada um de vocês. Seja a circunstância que for, que esteja passando, creia, não foi entregue. Todas as situações de vocês, toda a vida de vocês, não foi uma da boca para fora, assim: te entrego, Senhor. Não, vocês entregaram, não entregaram. Então, se vocês entregarem, é de Deus. Deus é que faz. No momento certo, Deus vai fazer. E eu já vejo um missionário, um profeta, uma pessoa cheia do Espírito Santo, sendo usado por Deus no seu potencial, naquilo que ele foi chamado. E na mesma coisa na vida de vocês. Se algum pai, se existe marido, filho, ou alguém da sua família, olhe para ele com os olhos do Senhor. Olha para eles não aquilo que eles são agora, olha para eles como eles vão ser depois. E é assim que Deus olha para nós. Deus ele não olha para a gente como a gente é agora. Deus olha para a gente o que a gente vai ser depois. Porque ele conhece o futuro. E Jesus te devolve tudo aquilo que Satanás um dia te roubou. Ou Satanás, ou nós mesmos deixamos ir por nossa falta de sabedoria. Deus ele traz de volta. Deus vai dando estratégia, Deus vai dando direção, Deus vai ensinando, Deus vai fazendo propósitos, os caminhos dele vão te ensinando a ser mais sábio, a direcionar mais as coisas.
Mas, irmãos, é preciso, diante de tudo isso, é preciso entender que algumas coisas precisam ser feitas. Nada é assim como mágica. Jesus não é mágico. Tudo é conquistado. A Bíblia fala o quê? Que o reino de Deus é tomado por esforço. Então você precisa continuar perseverando em oração, em jejum, em obediência, em fidelidade, meditando na palavra de noite, vivendo a palavra de noite, porque as bênçãos de Deus, elas não caem do céu. Assim, não literalmente cai do céu, mas não assim da forma que a gente acha assim, crie acontecer. O crer na Bíblia é movimento, é ação. Aleluia. Nós precisamos perseverar, resistir os ataques, as investidas do mal na mente que tenta tirar a nossa paz, que tenta tirar a nossa fé, que tenta tirar a certeza de que as coisas vão acontecer, que tenta nos sufocar, que tenta coisas investidas do mal, que tenta falar para você assim, tem mais jeito não vai acontecer, olha só o que está à volta, não vai acontecer. Nesse momento nós temos que ter o quê? Resistência. Precisamos resistir. A palavra-chave de um cristão que quer vencer é resistir. Já tive muitos momentos na minha vida que eu achei que não daria mais. Eu olhei para tudo e falei assim, é o fim. Mas não vem de mim, vem de Deus. Dentro de mim sempre tinha alguma coisa que queimava e falava assim, prossiga, resiste. Aí eu lembro da passagem de Jeremias, que quando ele ficava revoltado com o povo que não queria obedecer, ele ficava indignado e falava com Deus, Senhor, não quero mais, não me manda mais, não me envia mais. Mas o fogo queimava por dentro dele, que não deixava ele ter sossego. E isso fala muito ao meu coração, porque Deus tem promessas. Quando Deus tem promessas, ainda que as coisas estejam contrárias, tudo vai acontecer. Mas é importante nós pedirmos a Deus um direcionamento. Porque se a gente continuar se lamentando, como aconteceu comigo, eu me lamentava muito, me lamentava. Mas o dia que eu olhei para mim e falei assim, Deus me deu uma luz. E falou ao meu coração assim, tudo que a gente tem dependência emocional passa a ser o nosso Deus. E você só tem que ter um Deus. A tua dependência emocional tem que estar em mim e não em outras coisas, em outras circunstâncias. Quando essa chave virou no meu coração, na minha vida, eu olhei para a situação de forma diferente. Eu não olhei mais com aquele lamento, ai meu Deus, ai Jesus, ai aquela coisa, só céu, até não mais. Eu olhei aquilo como se Deus estava me dando uma direção para que tudo aquilo mudasse. E foi o que aconteceu. Quando eu deixei de dar importância devida àquilo e comecei a dar importância devida ao que realmente ia trazer a solução para aquilo que estava acontecendo, as coisas começaram a mudar. Aquilo que não tinha mais jeito, aparentemente não tinha jeito, começou a mudar, porque a mudança não estava nas minhas mãos. Por mais força que eu tentasse fazer para mudar, não acontecia nada. Mas quando Deus começou a agir, tudo começou a mudar. E isso é importante a gente perceber isso, de que Deus vai dando direcionamento para a nossa vida, vai dando caminhos, e a gente precisa estar
palavra, para combater as investidas do diabo na mente. Resistir, irmão, ter fé, confiar e esperar. Porque assim como na vida da viúva de Naim e do seu filho, porque o milagre foi duplo, ele ressuscitou o menino e transformou a vida daquela mulher. Aleluia. Não deixou aquela mulher padecer. Meu Deus, glória. Jesus chegou na hora certa. Aleluia. Assim como ele fez na vida, chegou lá, naquela hora, ele chegou na hora certa. E assim ele vai chegar também na hora certa na nossa vida. Aleluia, Deus. Porque Jesus, porque a palavra de Deus diz, está lá em Isaías 49, 23, e também tem em Salmos 25, 3. Aqueles que esperam, que confiam no Senhor, não serão confundidos, jamais serão envergonhados. Vocês creem nisso? Glória a Deus. Vocês creem que a palavra de Deus ela é viva e eficaz? Que ela vai de encontro àquilo a qual foi designado? Nessa noite, Deus está trazendo uma palavra. E ela vai de encontro àquilo a qual foi designado. Ela vai trazer vida para o coração de vocês. Direcionamento para o coração de vocês. Eu profetizo sobre a vida de vocês um renovo. Novas estratégias. Nova direção. Coisas assim que venham a ser despertadas, revelações na vida de vocês, para que as coisas comecem a mudar, a se movimentar. Está muito parado, tudo que está muito parado, acabou. Já com aquela água parada, a água parada traz o quê? Traz mosquito, traz doença. É Deus. Precisamos nos movimentar. Aleluia. Precisamos nos movimentar em oração, em jejum, se colocar em posição de guerra, em posição de luta. Lutar com Deus assim como Jacó lutou. Deus espera-se de nós uma revolta santa, não uma revolta com Deus, mas uma revolta da circunstância que a gente vive, e se posicionar. Deus está pronto a guerrear, a batalhar as nossas causas, junto conosco. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar no coração de vocês, que elas frutifiquem, que essa palavra frutifique no coração de vocês, em nome de Jesus. Eu